E aí, gente, tudo bom? Estamos de volta no estudo da Epístola de Paulo a Filemon e nós vamos tratar hoje do segundo tópico, que é fé prática. Nos vídeos passados, nós fizemos uma introdução, um panorama geral, tratamos do primeiro aspecto, que é a redenção. Se você não viu, vai lá conferir. É tremendo aquilo que Deus tem para falar para as nossas vidas através desse tópico redenção. E hoje nós vamos tratar de fé prática. A gente já falou sobre fé em outros vídeos e a gente vai tocar um pouquinho mais nesse assunto que é de extrema importância para o Evangelho. Como estamos estudando a carta de Filemon, abre lá em Filemon, no capítulo 1, e vamos ler os versos 4 ao 7. Antes de nós lermos os versos, é importante destacar que nós podemos dividir o livro de Filemon em 4 tópicos: saudação, ações de graça, intercessão por Onésimo e solicitações finais. E nós vamos ler aqui o trecho da ação de graça, das ações de graça e as orações que Paulo fazia pela vida da igreja e de Filemon. Diz assim nos versos 4 ao 7. Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que dispomos está em Cristo, pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Antes de apelar por Onésimo nessa carta, Paulo ele começa destacando as qualidades de Filemon, sua maturidade e os frutos que eram gerados pela sua fé. Nós podemos ver nesses versos aqui que nós temos o testemunho a respeito da fé de Filemon, o amor que ele tinha pelos santos e que os irmãos eles eram abençoados pelos atos de Filemon. Aqui nós vemos que Paulo destaca duas coisas importantes, que é compartilhar uma fé eficaz. Ele vai falar isso no verso 6, oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz. Então nós já vemos aqui que nós não simplesmente devemos compartilhar a fé de qualquer maneira, mas esse compartilhar precisa ser eficaz. E vemos também que ele fala que todo o bem de que dispomos, todos os frutos da nossa ação, ou tudo aquilo que nos permite agir em boas obras, todos os bens de que dispomos vêm de Cristo, tá? Isso vem de Cristo. Bom, como o nosso tópico aqui é fé, e essa fé eficaz que deve ser compartilhada, nós podemos ver aqui duas maneiras de expressão de fé. Pelo menos eu quero destacar essas, né? Que é expressar a fé por meio da fidelidade a Cristo e aos irmãos em Cristo, e o amor em forma de ações, em forma de prática. Retomando um pouco o que nós já abordamos em outros vídeos, fé vem do grego emuná. Os hebreus, os cristãos da época, tinham um conceito de fé diferente do que nós muitas vezes temos hoje, essa fé, esse pensar positivo. Fé era algo concreto, era entendido como algo concreto. Fé é um consentimento mental, uma vida moral, uma decisão por um estilo de vida, um comprometimento relacional com Cristo. Então, sempre que você lê a respeito de fé na palavra de Deus, e aqui nós vamos ver isso também, entenda que fé é algo concreto. Fé diz respeito à ação. A fé, redundantemente falando, como diz o nosso pastor, ela é prática, tá? Então, nós vemos aqui alguns aspectos dessa fé, desse comprometimento relacional. Abra sua Bíblia em João 7:17. Nós precisamos entender que fé tem tudo a ver com conhecimento. E conhecimento de quem? Conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. João 7:17 diz assim: se alguém desejar fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Nesse capítulo aqui 7 de João, o que estava sendo posto em xeque era a veracidade dos ensinamentos de Jesus, de quem Jesus era. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, não tinham fé em Jesus. E aqui Jesus se encontra numa festa
E os judeus já procuravam matá-lo nesse período e eles questionavam como é que ele sabe tanto a respeito da lei, das letras. E aí Jesus diz: se alguém deseja fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então nós vemos aqui que é necessário que eu conheça a Deus, conheça a Jesus, que é um resultado da fé, por meio do cumprimento da sua vontade. Então entenda que a fé prática, a fé por meio das ações, a fé real, ela tem tudo a ver com relacionamento. Relacionamento é intimidade. E quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando do relacionamento com Deus e do relacionamento com o santo, com os nossos irmãos. O chamado de Jesus, ele é o chamado ao discipulado, ao caminhar junto, ao compartilhar, é o segue-me, é o caminha comigo, é o experimenta daquilo que eu tenho, daquilo que eu também como. Então, fé tem a ver com conhecimento, e conhecimento tem a ver com fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender que conhecer tem a ver também com amadurecimento. O conhecer, ele traz amadurecimento. Abre a tua Bíblia em João 14. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 9. Diz assim: se vós de fato tivesse me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o viste. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então ministrou-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Então nós vemos aqui que o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo está relacionado diretamente ao conhecimento de Deus. E à medida que nós mergulhamos no conhecimento da pessoa de Cristo, nós somos levados ao amadurecimento. Nós somos levados a sermos quem realmente fomos chamados para ser, a sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Jesus, ele diz na oração sacerdotal que ele pede que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Isso diz respeito ao amadurecimento. Nós somos tirados do lugar onde nós éramos apenas bebês, não tínhamos conhecimento da fé, e somos levados a esse lugar em que aprendemos mais profundamente da pessoa de Cristo. Abra a tua Bíblia em 1 João 3. Entenda que fé, que é prática, tem a ver também com amar. E amar não é simplesmente olhar para o meu irmão ou olhar para Deus e dizer eu te amo. João 3, 18 ao 22 diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Veja que aqui João faz um clamor: amemos, mas não amemos de palavras, amemos de atitude. O amor, que é uma manifestação dessa fé prática, que é uma expressão dessa fé que temos em Cristo Jesus, ele confirma que nós pertencemos a Cristo. E quando nós amamos assim, prática, com atitude, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. O que isso tem a ver com Filemon? O que Paulo estava pedindo a Filemon, no que diz respeito a libertar Onésimo, era uma demonstração dessa fé prática. E as características que ele destacava de Filemon demonstravam essa fé prática, esse irmão que testemunhava a sua fé eficazmente, que tinha amor pelos santos, que renovava, restaurava e reanimava o coração dos santos. Isso era uma demonstração de fé prática. O fato de Paulo estar intercedendo pela vida de Onésimo e assumindo todos os custos por Onésimo também é uma demonstração desse amor que não é só de palavra.
Nós precisamos entender que as nossas atitudes, elas têm que ser motivadas pelo nosso desejo de agradar a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que no seu coração possa ser despertado isso. Jesus me ensina a ter essa fé prática, me ensina a compartilhar a fé de modo eficaz, como Paulo orou pela vida de Onésimo, que você possa pedir a Deus, assim como eu estou pedindo nessa hora, que Ele me dê aquilo que eu preciso para compartilhar a fé de modo eficaz e que no nosso coração possa arder uma chama que nos motiva a fazer aquilo que agrada a Deus. Que Jesus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.